Gente, Joel e o Sérgio também estão preocupados, né? Inclusive há uma aposta entre o casal, né? A respeito de quem vai, a quantidade de pessoas, e até houve uma apelação aí que eu achei muito, um tanto quanto preocupante, né? Falando que até a foto foi fake news. Eu quero dizer que não foi porque eu estava aqui. Ok? Então, eu reafirmo que tinha mulher para valer aqui na sexta-feira. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Eu não esqueço essa data, porque é o dia em que Carla nasceu. Então, é um dia, para mim, muito significativo. Né? Então, eu tenho isso no meu coração muito estabelecido em relação ao dia 8 de março. O duro é que Carla quer 2 presentes. E aí fica difícil, né? Mas é uma bênção a gente ter participado. Nós tivemos 14 policiais militares aqui, fora os policiais militares homens que estavam aqui. Nós tínhamos 4 lá fora, a princípio 6, 2 voltaram, e ainda o major estava com a gente aqui na sexta-feira. Foi uma festa muito bacana. Vocês estão de parabéns, vocês mulheres estão de parabéns. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, por toda essa movimentação. Foi muito especial. Né? Era 10... que hora que nós saiu daqui? Foi umas 10, né? Mais ou menos. Olha, e ainda se vacilasse, ainda ia ficar mais aqui ainda. Estava muito bom, estava muito agradável. Pensando nisso, eu sei que o nosso tema é em relação a missões, mas eu não posso ignorar esta oportunidade de trazer a você, mulher, uma palavra, pensando um pouquinho nesse teu dia de ontem, né? Pensando na missão do que é ser mulher. E aí eu intitulei Mulheres Guerreiras. É sobre isso que eu queria falar. Eu vou pedir apoio para a mídia. Dá para a gente colocar os 2 textos, por gentileza, Êxodo capítulo 2. Eu quero ler o verso 1 e 2, mas que a igreja possa perceber essa leitura. Tem como colocar, por gentileza? Êxodo capítulo 2, versículo 1 e 2. Para que você possa acompanhar comigo no telão esse texto. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Verso 2 diz, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Agora o capítulo 6, versículo 20. Capítulo 6 de Êxodo, versículo 20, diz assim, Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos de vida de Arão foram 137 anos. Obrigado. Pode voltar. No dia 8 de março de 1917, cerca de 90 mil operárias russas percorreram as ruas reivindicando melhores condições de trabalho e de vida. Ao mesmo tempo, essas mulheres se manifestavam contra as ações do czar Nicolau II. Este evento, depois de 1975, a ONU estabelece essa data, era comemorada anteriormente, em meados de fevereiro, mas em dia 8 de março foi instituído pela ONU por causa desta manifestação. 90 mil mulheres estiveram em passeatas, reivindicando melhor condições de vida e principalmente pelos problemas que haviam no seu cotidiano. Essa manifestação foi conhecida como Pão e Paz. Por quê? Porque elas estavam vivendo uma dificuldade enorme estrutural de famílias por causa da Primeira Guerra Mundial. Então, foi instituído ali, então, no dia 8 de março de 1917, foi reconhecido como o início e a formatação para reconhecer o Dia Internacional da Mulher. Nós somos aproximadamente 200 nações em todo o mundo, pouco menos. Mais de 100 nações comemoraram ontem o Dia Internacional da Mulher. Mais da metade dos países do mundo reconhecem esse dia como um dia importante, um dia especial, um dia de reconhecimento por toda a luta, por todas as lutas e a própria história em relação à mulher, nessa ideia de construir condições de vida. Por quê?
porque a mulher tem em si, ela é tomada de um sentimento que Deus deu a ela, que eu posso resumir em 2 palavras: cuidado e proteção. Toda mulher tem essa habilidade dentro de si. Aqui, então, nós temos, sem sombra de dúvida, mães, filhas, irmãs, tias, avós, sogras, cunhadas, professoras, cuidadoras, e vale dizer que nenhum de nós, seja homem, seja mulher, viemos de outra forma a não ser por meio de uma mulher. Então, todos nós somos gratos, somos abençoados em existir, porque uma mulher nos gerou. Isso é muito interessante. Por isso eu quero tributar a minha gratidão a Deus pela vida de cada irmã, de cada pessoa do sexo feminino da nossa igreja e de todas que fazem parte da nossa história. Todos nós, sem exceção, vivemos, fazemos parte, fizemos parte e continuaremos fazendo parte da vida cercado por mulheres. Isso é uma virtude, é uma bênção e precisamos reconhecer isso. É nesse intuito de o tema que nos rege para este mês, no amor do Pai, vamos completar a missão, é que eu gostaria de olhar para o papel da mulher como uma missão. E eu queria destacar, na vida de Moisés, as 3 mulheres que tornaram Moisés o que ele tornou a ser, grato a Deus pela vida destas mulheres. A primeira delas é o que nós colocamos aí, lemos o texto em especial, que é Joquebede. Joquebede é a mãe de Moisés. O que me chama a atenção é que no capítulo 2, versículo 1 e 2, a primeira apresentação ela é horrível. Ela é, no mínimo, desrespeitosa. Diz que um homem conheceu uma mulher e casou-se com ela, e ponto final. Notou? Não tem nome. É uma coisa assim, desprovida de cuidado, né? A gente olha assim, quem é? E aí, por isso que eu mencionei 6:20, que fala quem é essa mulher, é Joquebede. Joquebede, ela é a mãe de Moisés. A Bíblia nos apresenta desta forma: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E está tudo bem. E aí discorre o texto, né? O Pentateuco, a própria escrita aqui, ela não declara a princípio quem é a mãe. O que me chama a atenção nessa mulher são algumas características, e eu gostaria de salientá-las, porque eu sei que estão em vocês, mulheres, e certamente, ao longo da caminhada, você vai perceber o quanto isso é eficaz e importante. A primeira característica que eu vejo na vida de Joquebede é uma mulher de determinação. Por que determinada? Havia uma lei contrária à proteção, na realidade, das suas crianças, dos hebreus. A lei era clara: nasceu menino, mata. Simples assim. Era uma lei estabelecida. E Joquebede, por determinação, ela rompe esta lei. Ela não observa essa lei. Não é? É muito interessante observar isso. Os meninos hebreus, ao nascerem, deveriam ser mortos pelas parteiras. O que é interessante, eu não sei se você sabe, mas Joquebede é uma das parteiras. A história coloca ela e Miriam como parteiras oficiais do império. Havia outras parteiras. Eu no carro agora vinha conversando, porque eu desafiei Carla desde quando eu estava preparando esse sermão. Eu falei para ela, fala para mim, eu vou falar a respeito de 3 mulheres que influenciaram a vida de um mesmo homem. Né? E aí, agora eu dei, aqui no carro, a gente estava conversando e falando sobre isso. O Talmud de Rashi, que é um rabino judeu do século XI, ele identifica como Sifrá é um nome egípcio, que é dado a Joquebede. E a Puá, também um nome egípcio, dado a Miriam. Então, essas 2 parteiras, elas eram oficiais, né, no tempo da cultura ali do nascimento. É óbvio, não posso afirmar, não temos como afirmar isso, se a própria Joquebede, ela fez o próprio parto. Não temos essa informação. Mas também isso não é tão relevante. O que é relevante é que ela, tendo essa informação da lei, ela observa, por temor a Deus, por respeito a Deus e por desejo de honrar a Deus, ela ignora esta lei. Por isso eu a vejo como uma mulher determinada. Vale dizer que mulheres no tempo, em toda a história, são marcas de determinação. E isso é precioso. Aquele movimento que aconteceu com 90 mil operárias lá na Rússia, em 1908 foi nos Estados Unidos, mulheres determinadas a fazer a diferença. E Joquebede, ela estava determinada nisso. Ela tem uma criança. Uma outra qualidade que eu vejo em Joquebede
que eu queria dividir com você é a confiança que ela tem em Deus. É muito interessante. Veja bem, ela era conhecedora da lei. Manter uma criança viva, sendo ela menino, era um agravo para o tempo dela. Então ela corria risco de morte, não apenas da morte da criança, mas de si mesma, ok? E de uma carnificina em meio à sua própria família. Mas ela confiou em Deus. Agora, veja bem, diz o texto que nós lemos que ela guardou esse menino por 3 meses. Se você já teve criança pequena, você mãe, como guardar uma criança de até 3 meses sem que o choro dela incomode a vizinhança? Ou não chame atenção? Eu me lembro quando a Viviane, que vai fazer 12 anos daqui a pouco, a nossa neta... Obrigado, Joel. Muito obrigado. Eu me lembro que quando ela era pequena, a Vivi, Carla acabou ajudando muito a Caroline a criação dos nossos netos. Ficava com eles para que Caroline pudesse trabalhar. E a Vivi era interessante, a Vivi chorava que chorava, né, amor? Chorava muito, até ao ponto da vizinha uma vez perguntou para ela: o que está acontecendo com essa criança? Né? Como esconder uma criança 3 meses, sem dar atenção àquela turma que está ao lado, no sentido de fazer uma delação, enfim. Como fazer isso? Confiança em Deus. Essa mulher tem uma confiança em Deus invejável, no bom sentido da palavra. Ela confia em Deus. Né? Ela confia em Deus. Ela guarda essa criança. Chega um momento que não dá mais para guardar. Eu não sei qual o motivo pelo qual não dava mais para guardar. Né? Eu não sei como era Moisés. Mas chega um momento em que ela não consegue mais. Alguém que confia em Deus tem direção de Deus. Por isso que o tema que nós vemos aqui como uma proposta de missões é muito interessante. É no amor do Pai nós vamos completar a missão. É a confiança que temos no Pai, é a dependência que nós temos no Pai. Joquebede me ensina isso. Ela é uma mulher que ela é determinada, mas ela confia em Deus. A determinação dela não é em si mesma. A determinação dela é o subproduto da sua dependência em Deus. Ela confia em Deus. Né? Há uma canção muito linda que eu espero que quando eu não estiver mais por aqui, alguém cante. Eu não vou saber cantar, mas eu ficarei muito feliz de saber cantar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Isso é confiança. Há uma outra característica em Joquebede que me chama muita atenção, é a resiliência dela. Note, chega um momento que não dá mais para esconder esse molecão, esse meninão, não é? E ela então tem uma instrução de Deus para poupar a vida dessa criança. Como? Que envolve resiliência. Qual mãe, em bom sentido, né, em sã consciência, teria a resiliência de Joquebede a preparar um cesto, colocar esta criança dentro do cesto e dar a esta criança uma condição naval? O rio Nilo. Por sinal, tomado de inúmeros crocodilos. Isso envolve resiliência. Ela abre mão. E ser mãe, em todo o tempo da história da humanidade, implica nesta qualificação. Quantas vezes você, mulher, teve que abrir mão de si mesma, abrir mão do sono, do conforto, do descanso? Não é? Eu digo sempre isso lá em casa. Eu não quero saber, nunca vou saber, e graças a Deus por nunca saber o que é uma dor de parto. Eu sofri 114 dias com cálculo renal e eu pensei que aquilo nunca ia nascer. Né? Sofrimento latente, mas a dor de parto, Carla, na nossa primeira filha, Caroline, ela teve 28 horas de trabalho de parto. Isso é coisa para heroína. Eu estava já desesperado no estacionamento da Santa Casa de Misericórdia, que eu era missionário da Junta de Missões na época, e ajoelhado lá falando: Deus, faz nascer logo, por favor, Deus, faz nascer, eu não sei mais o que fazer, eu não sei por onde correr. Eu só chorava, eu não sei o que é isso, Senhor, e não quero saber também, Senhor, mas ajude Carla.
resiliência. Resiliência é algo impressionante. Toda mulher é envolvida nesse sentimento e nessa qualidade. Entregar seu filho às águas do Nilo foi o que Joquebede fez. Preparou um cestinho, betumou esse cestinho para que ele não afundasse, para que não houvesse entrada de água, e ela colocou Moisés naquele cestinho e entregou, não a uma sorte, ela entregou aos cuidados do Deus eterno. Isso é resiliência. Isso a mulher do século XXI também precisa buscar desenvolver. Há uma segunda mulher na vida de Moisés, para Moisés ser o que foi, que me chama a atenção. É Miriam, irmã dele. É muito interessante. Miriam, eu vou qualificá-la, dentre tantas coisas, eu só destaquei uma por causa do tempo, e eu quero ser fiel nesse princípio aqui. A melhor característica que eu vejo em Miriam é esta, se eu pudesse denominá-la, observadora atenta. Note, ela é jovenzinha, ela não é uma senhora idosa, ela não tem a idade da mãe dela, ela é uma jovem. E uma das coisas que a gente percebe muito interessante hoje na juventude, seja homem ou mulher, é a desatenção. Eu não sei se você observa isso, eu observo com propriedade. Você está falando, parece que está falando com vento. Tem já essa sensação? Né? Né? O jovem tem essa característica. É bacana isso, por um lado. Mas perde tanta coisa que passa diante dos nossos olhos. Né? E Miriam é uma observadora atenta. Quando a mãe coloca a criança na direção, nas águas do Nilo, Miriam vai observando o caminho. Isso me chama a atenção. Ela não se perde com outra observação a não ser o cesto do irmão, do bebê. Ela fica observando. Alguns filmes interessantes colocam que ele trava num dos juncos, eu não sei de fato onde foi, eu sei que aonde a filha do faraó tomava banho, foi lá, muito próximo, que o cestinho parou. E Miriam está observando tudo isso. Ela está atenta. Né? Seria muito improvável que ela pudesse lutar contra um crocodilo, se o crocodilo avançasse em cima do cesto. Né? Não sei o que ela faria. Mas pouco importa também. O que importa é que ela esteve presente. E uma das características que eu vejo necessárias e que são desenvolvidas com muita praticidade na vida da mulher é a observação. A mulher sempre está atenta. Nós, homens, somos meio desavisados. Somos ou não somos? A gente é meio largadão, né? A gente é meio... numa linguagem bem roceira, seria meio peba, né? A gente já não tem muita noção, né? É muito interessante isso. A mulher já é mais atenta. Né? Cuidado, opa, observa, olha, assim, né? É uma delícia ter a mulher no banco ao lado quando a gente está dirigindo, não é? Não é delicioso? Né? Olha a lombada, olha! Né? E à noite eu tenho um grande desafio hoje, eu enxergo menos à noite do que de dia. De dia eu já enxergo pouco, na noite é um pouco pior. Né? E de vez em quando eu dou um susto na cara, que a gente passa numas lombadas e fala, tinha uma lombada ali. Né? Sabe aquela poesia, tinha uma lombada no meu caminho? É isso daí, eu não tenho dificuldade de viver essa poesia, mas mulher é mais atenta. E Miriam tem essa característica, ela é atenta, ela está observando. Tanto isso é verdade, que é impressionante que o verso 4 diz assim, a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que aconteceria. E no verso 7 diz, quando o cesto para, então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar os meninos? Ela está presente. A observação atenta faz com que as pessoas estejam presentes. E isso é uma característica que a mulher tem com mais propriedade do que o homem. Né? Nós muitas vezes somos meticulosos, mas não muitas vezes atentos. Né? Eu me lembro que num dos primeiros encontros de casais que a gente fez na vida, eu me lembro que uma das coisas que muito foi enfatizada era observe, se referindo à característica dessa observação atenta da mulher, sempre falavam assim, observe o radar, olhando a mulher como um radar, né? Sempre atenta, né? É bem verdade que algumas mulheres usam essa atenção de forma muito até hilária, né? Que eu vejo como uma característica bastante hilária.
Entrar no shopping com uma mulher que tem uma observação atenta é um desafio, porque ela fica assim, né, nas vitrines. A cabecinha vai falar... sabe aquele cachorrinho que coloca no carro assim? Eu já vi uns carrinhos assim no fundo, lá atrás, assim, o cachorrinho está assim. Né? Mulher tem essa facilidade. Ela olha em 3 direções ao mesmo tempo. Eu mal consigo olhar para uma única direção. É muito legal. E no shopping é uma diversão, né, para ver. Nós, sexta-feira, tivemos no shopping, né, Sérgio? Só foi o grupo de homens no shopping, viu, Joel? Você não está aqui? Nós vamos aqui no shopping de Suzano. Demos uma fugida, corremos e voltamos. A terceira e última mulher que eu vejo na vida de Moisés é a filha do faraó. Eu acho incrível a história dela. E se eu for definir uma única qualidade para ela, seria amor e cuidado, ou cuidado e amor. O nome dela original seria Hatshepsut. Hatshepsut. Olha que horrível o nome dela. Mas também era conhecida como Batiá. Eu prefiro esse nome. Batiá é mais fácil de falar do que esse nome horrível aqui. Hatshepsut. É um nome, meu Deus, já pensou o cara falar um nome desse? O marido dela falar, eu não falaria nunca o nome dela assim. A história dela me chama a atenção, por quê? Porque a história coloca ela numa posição de esterilidade. Ela é uma mulher estéril. Motivo que quando ela vê essa movimentação ali no rio, onde ela estava se banhando, o cesto para, ela ouve, de alguma forma, há uma tensão na questão dessa criança. Eu não sei se a criança chorou, qual o movimento que fez, nós não sabemos disso. O certo é, ela identificou e foi até ele na direção. E aí Miriam chega e fala o que falou para ela. E ela o acolhe. Ela chama para si a responsabilidade. Ela recebe ele como uma bênção. Por quê? Porque ela é estéril, e ela atribuiu ao deus Nilo, o rio era um dos deuses, a bênção da sua maternidade. Isso tanto é verdade que ela denomina o nome de Moisés como Moisés. Aquela criança é chamada de Moisés, que nada mais é do que a interpretação literal da palavra tirado das águas, e essas águas com letra maiúscula. Então, Moisés foi tirado das águas, e ela enxerga isso como uma grande bênção. O que parece a debilidade e o aparente fracasso de Batiá foi o cenário ideal para Deus usá-la na construção de Moisés. E é interessante que Miriam, neste momento, chega e diz assim: quer que eu arrume uma das hebreias para amamentar e cuidar dessa criança para você? E ela chama quem? Joquebede. Na realidade é muito interessante, porque é a única mulher que recebe salário para criar o próprio filho. Já percebeu isso? É muito legal isso também, é bacana. E então, Moisés vai para casa, volta de novo para lá, para o acampamento dos hebreus, lá no cativeiro, e lá ele fica 5 anos. É muito interessante. Não é à toa que na cultura hebraica, é muito apontado a construção de um ser humano nesses 5 primeiros anos de vida. E é por isso que Moisés, lá na frente, já na sua idade adulta, vai ter uma crise existencial a ponto de falar para o próprio Deus: eu vou em nome de quem? Eles não vão me receber. E Deus diz a ele: diga que o eu sou lhe mandou. O eu sou. E ele volta. E ele se identifica, e Arão, o irmão dele, se identifica com ele e se torna a boca de Moisés. E o texto de Hebreus é tão interessante que diz que ele rejeitou ser chamado filho da filha do faraó e optou, fez a escolha de padecer o sofrimento dos seus irmãos como um escravo. Isso tem tudo a ver com esses 5 anos de construção. A formatação de caráter, a formatação de personalidade, a formatação de ideais e objetivos e de valores está nesses 5 primeiros anos da existência de um ser humano. A gente olha para Moisés e diz: nossa, que grande líder. De fato, um grande líder. Um grande homem de Deus. Alguém que libertou e conduziu por meio de um deserto 1.800.000 pessoas. Imagina o que é isso. Como conduzir 1.800.000 pessoas
na direção de uma terra que Deus havia prometido para os antepassados. Este líder só é o que é porque 3 mulheres fizeram seus papéis na vida dele. Mulheres que seguem cumprindo a sua missão são capazes de formar a vida de outros seres humanos. Não apenas gerar, mas formar. Isso é divino, é especial. Eu sei que a vida de cada um de nós, e em especial das senhoras, tem marcas, tem cicatrizes, tem hematomas existenciais, tem sentimentos que ao longo da história fizeram parte de quem você é. No entanto, eu queria que você se lembrasse, assim como Deus esteve com Joquebede, assim como Deus esteve na história de Miriam, e assim como Deus esteve na história da filha de Faraó, Deus está com a senhora também. Deus está vendo tudo isso. Eu queria que você pudesse lembrar, continue firme, pois o Deus que usou essas 3 guerreiras continua usando mulheres como você para construir líderes como Moisés. Deus não deixa nenhuma de vocês órfã. Vocês são amadas de Deus e mais que isso, são pessoas das quais Deus deseja usar na construção de outros seres humanos. A vida pode ser difícil. E vale dizer que a vida, por vezes, vai nos bater com força, se já não tem nos batido. A vida é algoz. Alguém já disse que a vida é a melhor instrutora ou a melhor professora. Primeiro ela dá a prova para depois lhe ensinar a lição. Isso é muito interessante em relação à vida. A vida faz isso com a gente. E talvez a senhora tenha vivenciado tudo isso, esses dramas, essas lutas, e hoje, marcada com tanta coisa, com tanta dor, com tanta tristeza. Por vezes você pode achar que a vida não valeu a pena. Mas eu vim aqui esta noite para lhe encorajar a dizer, se Deus esteve contigo e está contigo, valeu a pena. Nós começamos a cantar que Deus cuida da gente. E Ele cuida. Talvez não do jeito que a gente gostaria que fosse, e a gente tem essa debilidade, né? Nós somos muitas vezes inquietos e achamos que sabemos o que é melhor para a gente tem essa prerrogativa, não é assim? Eu não sei qual é a sua devoção pessoal com Deus, mas de vez em quando eu me pego falando com Ele, Deus, se o Senhor fizesse desse jeito, eu acho que daria certo. E acho que Deus ri de mim, né? Ele fala assim, bobinho. Como é bobinho esse cara, né? Como se eu soubesse o que é melhor para mim. E talvez a senhora tenha aí vários desafios dentro de si, na sua alma. Talvez hoje a senhora olhe para os resultados, fala, puxa vida, eu não soube criar direito. Nossa, olha meu filho, a cabeçada que está dando ali, acolá. E isso lhe frustra. Mas eu vim aqui essa noite para dizer, Deus ergueu Joquebede. Deus usou Miriam. E Deus usou a filha do faraó. Moisés foi instruído de uma maneira tão significativa. E Moisés depois voltou para libertar um povo. A bem da verdade, nós não sabemos o que criamos, ou para que criamos. Mas sejamos, e aí eu me dirijo às senhoras com carinho e respeito, sejam vocês as mulheres com quem Deus possa contar. Seja na criação de filhos, seja no cuidado com o esposo, seja na profissão, onde Deus te plantar. Apenas isso, faça. Dê fruto. Dê fruto onde Deus está te plantando. Que você seja uma mulher determinada, que você seja uma mulher que confie em Deus, que você seja uma mulher repleta de resiliência quando necessário for, que você seja uma observadora atenta e que você não perca a vontade de cuidar e de amar.
vivemos num mundo tão seco, tão indiferente, tão difícil, um mundo golpeado em si mesmo, né? Um mundo que julga sem precedente, julga por qualquer causa. Tem faltado amor, de fato. E uma das qualificações que é muito inerente à mulher é essa capacidade de cuidar e de amar. Na sexta-feira, enquanto nós estávamos sentados ali com o Cordop, né, com o major que estava com a gente, nós estávamos conversando e entre nós ali, batendo um papo, falando sobre o porquê que o contingente das policiais feminino é menor, bem menor, são 26% da tropa, né? E porque muitas delas, temos algumas que, graças a Deus, porque o critério é o mesmo para oficialato, né, para a área de oficiais da polícia, o exame é o mesmo, as tarefas são as mesmas, não há distinção. Seja homem ou mulher, passa pelo processo, vai se tornar um oficial. Mas por que a maior parte das nossas policial feminino, elas são praças? Por que o maior contingente está nessa condição, de soldado até sargento? Porque elas têm uma habilidade de cuidar. Uma irmãzinha no caminho me perguntou ali, falando assim, elas parecem assim, e aí eu falei, sisudas, né? E a irmã falou, é verdade. Eu falei, sim, porque é uma postura que tem que ter aí para o lado de fora. Mas são meninas. E eu vejo que mulher tem essa característica. São fáceis de amar. Tem uma habilidade mais fácil de amar, de cuidar. Respondem muito mais rápido. A gente é meio lesado, nós homens, né? A gente até tomar uma atitude, defender, né? Muitas vezes a gente não socorre, a gente fica observando, né? Avaliando, né? O cara está para se jogar, deixa eu avaliar, né? Até a hora que ele decide, ele se jogou, é verdade, eu sabia que ele ia se jogar. É brincadeira, né? Mulher já toma uma atitude mais rápida. Me lembro de uma cabo que ali na ponte, ali em Mauá, no elevado, enquanto todo mundo estava tentando negociar com o tentante, elas simplesmente jogaram a corda, ela se lançou pela corda, abraçou ele e trouxe de volta. Muito interessante, os marmanjão tudo olhando, esperando uma atitude, e foi ela que tomou uma atitude de acolhimento, de cuidado. Eu queria desafiar a você, minha amada irmã, a pensar nisso. Moisés foi o que foi, por causa de pessoas que estiveram na vida dele, né? E essas pessoas foi a sua mãe, Joquebede, a sua irmã Miriam e a sua mãe também, a filha do faraó.